Uma palavra que nos desafia para que possamos viver o melhor de Deus. Josué no capítulo 24, o versículo de número 14 a seguir. Glórias a Deus, aleluias. Josué capítulo 24, versículo de número 14 a seguir diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então disse Josué ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo então a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Glórias a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, esse texto, ele nos mostra sobre o povo de Israel, após o povo atravessar o deserto. O povo agora havia alcançado em grande parte aquilo que Deus havia prometido. A promessa de Deus que havia sido feita a Abraão, que havia sido feita aos antepassados daquele povo, em parte agora era uma realidade. O povo agora havia chegado na terra, havia conquistado parte da terra de Canaã, parte da terra prometida, da terra que manava leite e mel, havia sido dada agora para o povo. O povo havia se apossado da terra, havia repartido a terra entre as tribos. E quando nós olhamos para a história, eu imagino que no coração de Josué, como um líder, como alguém que queria levar aquele povo a viver ainda mais da parte de Deus, Josué agora espera por um tempo o povo que estava na terra. Josué, eu acredito que imagina o povo aproveitar, deixa o povo agora namorar a promessa, ver a terra, degustar as bênçãos daquela terra. Mas de repente Josué agora, depois do povo estar na terra, Josué chama o povo para uma conversa séria. Talvez uma das conversas, um dos momentos mais sérios que Josué tenha tido com o povo de Israel. Josué chama o povo, chama toda a liderança civil, todas as lideranças religiosas, familiar. Josué agora chama aquele povo. Josué vira para o povo e diz: olha, vocês têm visto o cuidado de Deus para conosco. Vocês têm visto como Deus tem nos abençoado,
como Deus tem cumprido as promessas que tem feito, como Deus tem nos abençoado diante de todas as nações da terra, a fidelidade de Deus para convosco. Nós temos experimentado essa fidelidade. Josué agora, ele vira para o povo e ele diz: olha, nós temos visto a fidelidade de Deus, nós estamos já na terra, eu estou aqui colocando com as minhas palavras, mas Josué começa a mostrar ao povo como já haviam se apossado da promessa, como Deus havia abençoado, como Deus havia sido fiel àquele povo. Mas Josué agora vira para o povo e ele diz: olha, mas há muito mais para ser conquistado. No capítulo 23 de Josué, no versículo de número 5, Josué ele diz assim: o Senhor vosso Deus, Ele as afastará, Ele há de expulsar as nações que ainda há diante de vós, e vocês possuirão a terra, como o Senhor prometeu. Josué está dizendo para o povo: olha, vocês estão vivendo a bênção, estão vivendo parte da promessa, mas ainda há muito mais de Deus para ser feito na vida de vocês. Nós temos conquistado muito, mas ainda há muito a conquistar. E Josué agora ele começa a mostrar para aquele povo, e Josué começa a dizer: olha, mas o segredo para a manutenção da bênção que vocês têm alcançado, que nós temos alcançado, o segredo para que essas bênçãos continue sendo uma realidade, o segredo para que as conquistas continuem vindo, é o relacionamento e a fidelidade que vocês devem manter com Deus. No capítulo 23, no versículo 6 a 11, Josué ele diz assim: esforçai-vos, pois muito, para guardardes e cumprirdes tudo o que está escrito no livro da lei, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com as nações que estão entre vós, e não façais menções do nome dos deuses desta terra, para que o Senhor, mas o Senhor vosso Deus, vos apegareis como fizeste. Josué está dizendo: olha, há muita bênção ainda para ser conquistada, mas o segredo para viver essas bênçãos é a fidelidade com Deus, é caminhar com Deus, é andar com Deus, é viver os mandamentos de Deus. Não pensem, Josué está dizendo que será fácil, não pense que não haverá assédio dos povos que estão ao redor. Vai haver a tentação, vai haver o assédio, vai haver agora as propostas, mas no dia que vocês ficarem lisonjeados, no dia que vocês se misturarem, no dia que vocês deixarem que a fidelidade ao Senhor seja abalada, é nesse dia, Josué diz no versículo 13 do capítulo 23, que vocês perderão a parceria do Senhor. É nesse dia que vocês perderão o melhor que Deus tem para você. Sabe, meus queridos, você que está na sua casa, aqueles que estão aqui no templo, eu quero que você entenda algo. Eu sempre estou repetindo isso, mais uma vez nesta noite eu quero fazer essa colocação: não basta sermos a geração que canta que tem a marca da promessa, é necessário entendermos que todas as promessas de Deus, elas estão condicionadas à nossa resposta de fidelidade. Quando Deus chama Abraão, Deus diz: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Havia algo que Abraão devia fazer, havia uma postura que ele devia assumir diante de Deus para vivermos as promessas de Deus. Não basta conhecermos, não basta cantarmos, não basta termos frases de efeito no carro, nas redes sociais. É necessário ter fidelidade com Deus, andar em fidelidade com Deus para vivermos as promessas dele. Josué, ele chama o povo à fidelidade. Josué ele está dizendo para o povo: vocês precisam entender, vocês precisam ter foco, porque no dia que o Senhor deixar de ser o foco da vida de vocês, no dia que o Senhor deixar de ser o foco do lar, da nação, será neste dia que vocês vão perder as bênçãos de Deus. Se nós formos ler todo o texto, Josué está dizendo: até as bênçãos seriam amaldiçoadas.
Sabe, muitas das vezes nós olhamos e nós dizemos: pastor, eu não sei, o diabo está tocando na minha bênção. Pastor, eu não sei porque eu oro, mas parece que Deus não me escuta. Não, meu querido, muitas das vezes Deus está ouvindo. E muito daquilo que nós atribuímos a Satanás, muita culpa que nós colocamos no nosso adversário, não é culpa do diabo, é a nossa infidelidade que está levando com que aquilo que é para ser bênção na nossa vida se transforme em maldição. Josué, ele começa no capítulo 24. Josué, ele vai se despedir do povo que já está na terra. E Josué, ele começa a chamar o povo a olhar para a história passada, a olhar para os seus antepassados. Josué, ele diz: olhem para a história desde Abraão. Olha para quantas batalhas o Senhor os livrou. Olha para tudo que o Senhor fez. Olha como Deus livrou. Olha como Deus operou. Olha como Deus trabalhou desde Abraão na história de vocês. E eu gosto muito do versículo de número 13. Quando Josué diz assim para o povo: Deus está dizendo por meio de Josué: eu dei a vocês terra em que vocês não trabalhastes, cidades que não edificastes, habitastes nela, comeste das vinhas e dos olivais que não plantastes. Sabe o que Josué está dizendo? Olha e veja que tudo que vocês têm, tudo que estão vivendo hoje é fruto da fidelidade de Deus. Vocês não têm mérito nisso, vocês não têm nada que se gabarem disso, porque é resultado da fidelidade de Deus. E vocês precisam reconhecer e se posicionarem como alguém que tem uma fidelidade inabalável. Josué está dizendo para o povo: a maior batalha que precisa ser vencida, a maior batalha na história de vocês em relação às promessas de Deus, não foi contra Jericó. A maior batalha não foi as batalhas do deserto, não. Sabe, muitas das vezes nós achamos, quando vem uma luta, nós achamos que é uma luta, a maior luta da nossa vida. Mas Josué está dizendo para o povo: a maior batalha que vocês vão ter que travar será contra vocês mesmos. Vocês terão que vencer o ego de vocês, lutar contra a inclinação carnal, lutar contra a infidelidade. Sabe, meu querido, a nossa maior luta para não perdermos as bênçãos de Deus é contra a nossa carne, é contra a nossa infidelidade, é contra o nosso ego. A questão que Josué está colocando para o povo, para aquele povo que já estava usufruindo da terra, para aquele povo que já estava vivendo a promessa, a questão que Josué coloca para o povo é uma pergunta simples: diante de tudo que Deus tem feito, do que vocês estão vivendo hoje, será que Deus já ganhou o seu coração? Será que Deus já ganhou a sua fidelidade? Ou será que Josué está dizendo: vocês precisam olhar e entender? Será que vocês estão aqui? Será que estão dizendo que Deus é o Senhor? Será que estão nessa caminhada simplesmente pela terra, simplesmente pela comida, simplesmente pelas bênçãos? Ou será que Deus ganhou o seu coração? E essa pergunta, ela é colocada para mim e para você nesta noite. Nós que caminhamos com Deus, nós que somos povo de Deus, nós que declaramos que Ele é o nosso Senhor, nós que cantamos canções que diz: Deus, eu estou disposto a morrer por Ti, eu abro mão de tudo pelo Senhor. Será que verdadeiramente Ele já ganhou o nosso coração? Será que verdadeiramente a nossa fidelidade é dEle? Será que verdadeiramente diante do que Ele é, nós já entendemos quem Ele é, o que Ele é, e dizemos: Ele é o nosso Senhor, eu não abro mão dEle, não importa as propostas, não importa a crise, eu sou dele? Ou será que nós o servimos pelas bênçãos? Nós o servimos pelo carro, pelo que Ele pode dar, pelas bênçãos que Ele pode realizar na minha vida, na minha família? Josué está dizendo: diante de tudo isso, diante de toda a fidelidade, de tudo que Ele tem feito, qual é o seu posicionamento para com Deus? Aquele povo, o povo de Israel, eles precisavam decidir quem os controlaria. Se era Deus, os desejos, os deuses daquela terra, quem eles haveriam de seguir? Sabe, meu querido,
É muito fácil nós cairmos numa rebelião silenciosa. É muito fácil nós cairmos numa rebelião, onde nós seguimos as nossas vidas, a nossa própria maneira, dizendo que estamos servindo a Deus, que somos povo de Deus, que caminhamos com Deus, que amamos a palavra de Deus, mas silenciosamente nos rebelamos contra princípios, silenciosamente nós não nos decidimos, e não se decidir por uma submissão completa já é uma decisão. Quanto tempo faz que Deus tem nos chamado para um posicionamento definitivo, para sairmos do meio termo, e nós estamos, ora somos de Deus, ora é os nossos desejos, ora somos fiéis, ora somos infiéis. Aí quando vem a crise, entramos em desespero, porque sabemos que o nosso altar está desarrumado. Josué, diante do povo, ele traz um questionamento que é feito a mim e a você nesta noite, e que requer uma resposta urgente, sincera, definitiva. Mas Josué, ele já chega decidido. Josué chega dizendo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele fez a sua escolha, sabe? Eu sou igreja, pastor, eu sou membro da Igreja Batista Nacional, eu sou membro da Assembleia de Deus, eu sou membro da Presbiteriana. Deus, ele nos escolhe como igreja, como povo dele. Não é olhando para uma multidão, não é olhando se eu estou num templo ou se eu não estou. Deus me escolhe como igreja, a partir da minha escolha como indivíduo, em fazer dele o meu Senhor. É uma decisão pessoal. Não adianta você dizer: eu tenho um nome no hall de membro, se a nossa fidelidade não é absoluta ao Senhor. Nós estamos quebrando a nossa aliança e afastando as promessas dele. E muitas das vezes nós olhamos para esta geração e nós falamos: mas pastor, mas olha, a igreja está desse jeito. Pastor, eu não congrego, porque a igreja, o sistema, pastor, está assim, o mundo está desse jeito. Pastor, olha, mas é a minha família, pastor, que me impede. Josué está dizendo: não importa o que os outros fazem, não importa a postura que os outros assumam, eu tomei a minha decisão. Não importa a crise, eu tomei a minha decisão. Não importa o que estão dizendo por aí, eu tomei a minha decisão, a minha escolha. Eu escolho Deus, eu escolho fazer dele o centro da minha vida. Chega um momento em que nós temos que decidir quem controla a nossa vida, quem vai ser aquele que vai estar no nosso controle. E uma vez que nós decidimos que seremos controlados pelo Espírito Santo, nós precisamos evidenciar isso em nossa maneira de viver. As pessoas precisam olhar e precisam perceber. Josué, ele agora manda os israelitas. Ele vira para aquele povo e ele diz: olha, vocês têm certeza que querem servir a Deus? O povo diz: é claro, nós serviremos ao Senhor, Ele será o nosso Deus, nós queremos Deus. E acabou. Josué diz: não, vocês não poderão servir a Deus, porque Ele é santo, zeloso. Vocês vão transgredir e Ele vai vos destruir. O povo: não, Josué, nós queremos servir a Deus. Josué diz: então tá bem, então façam o seguinte: destruam os ídolos, os deuses que estão no meio de vocês. Seguir a Deus exige destruição daquilo que impede a nossa adoração, daquilo que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Não basta declararmos com os nossos lábios que queremos servi-lo, que Ele é o nosso Senhor. É necessário nos levantarmos nestes dias para destruirmos os ídolos que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Pastor, mas como assim, pastor? Eu não tenho imagem na minha casa. Muitas das vezes nós não temos imagem, mas é a nossa avareza, é o nosso ego, é as nossas prioridades equivocadas, o nosso orgulho, a nossa indiferença, aquilo que é de Deus, que nos impede de sermos fiéis a Deus. Qual é o ídolo que precisa ser destruído na sua vida, meu querido? Josué diz: olha, é necessário destruir. Mas sabe o que eu acho chocante, assustador nesse texto que nós lemos?
Josué, ele vira para o povo e ele diz: olha, vocês precisam destruir os ídolos que serviram os vossos pais. Aquele povo para o qual Josué está falando era o povo que havia sido tirado da escravidão há 40 anos. O povo que havia passado por um deserto por 40 anos, comendo o pão que Deus dava, vivendo a provisão de Deus, vendo o cuidado de Deus, 40 anos caminhando com Deus, louvando a Deus, comendo da provisão de Deus, vendo os milagres de Deus e levando deuses falsos com eles. Eu não sei se isso te assusta como me assusta. Caminhando com Deus, vivendo aquilo que Deus dava. Quantos de nós caminham com Deus, mas também caminham carregando ídolos, caminham sem deixar que sejam tratados seus caráter, sem deixar que Deus venha moldar a sua vida? Quantos de nós caminham com Deus, mas Deus olha e diz: há algo que precisa ser removido. Deus, ele não está satisfeito se simplesmente escondermos os ídolos. O povo havia escondido, mas Josué está dizendo: é necessário que seja eliminado, é necessário que seja destruído. Se você quer viver o melhor de Deus, destrua aquilo que não agrada a Ele. O pacto entre Israel e Deus era que o povo adoraria, obedeceria ao Senhor, e assim eles seriam uma nação santa para o Senhor. A conquista da terra de Canaã para o povo representava um meio para obter este propósito. Qual o propósito? Ser a nação de Deus, ser o povo que adorava a Deus. Mas Israel se preocupou tanto com a terra, se preocupou tanto com a promessa, que eles perderam o verdadeiro objetivo. Eles perderam Deus de vista. Sabe, o mesmo tem acontecido com muitos de nós, tem acontecido com a igreja da atualidade. Nós temos preocupado tanto em vivermos bênção, temos preocupado tanto em termos as promessas, temos preocupado tanto em viver uma vida abastada aqui, que nós nos esquecemos, nós gastamos o nosso tempo nos meios que esquecemos que o nosso propósito é glorificar o nome do Senhor, que o nosso propósito é chegar no céu. Pode dar tudo errado aqui. Abacuque é aquele que olha para tudo aparentemente dando errado, mas Abacuque, ele começa a buscar a Deus. Quando ele entende o propósito de Deus, quando ele entende os caminhos de Deus, Abacuque, que havia começado o seu livro na dúvida, ele vai terminar adorando, dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, as malhadas sejam arrebatadas dos currais, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não podemos perder o foco. Nosso propósito não é as bênçãos daqui. É bom sermos abençoados aqui, mas o nosso propósito é o céu. Nosso propósito é o céu. Para nós encerrarmos esta palavra, a Bíblia diz que Josué morre. No início do livro de Juízes nós encontramos o relato. Morre também aquela geração de líderes. Muitos que estavam naquela época vão se tornar líderes. Muitos que estavam ali, que talvez disseram: nós vamos servir ao Senhor. A Bíblia diz que Josué morre. Morre aquela liderança que havia visto os milagres, que havia tido contato direto com Deus. E a Bíblia diz que logo aquele povo se desvia, logo aquele povo se afasta do Senhor. Sabe, quando eu li essa palavra, eu constatava uma dura realidade que perpetua no nosso meio como igreja. Nós temos uma fidelidade. O Hernani falava hoje sobre fidelidade. Nós temos uma fidelidade que não é uma fidelidade de fato, porque é uma fidelidade que precisa ser vigiada.
Nós somos fiéis quando estamos sendo observados. Nós somos fiéis quando estamos sendo olhados. A nossa fidelidade, meu querido, ela precisa estar referenciada em Deus. Não é se eu estou no templo, não é se o meu pastor está me olhando, não é se o meu pastor está visitando a minha casa. A nossa fidelidade, ela está em Deus. Eu vejo muitos pastores que nos procuram nesses dias de quarentena e dizem: pastor, eu estou preocupado porque a entrada, pastor, as finanças da igreja não estão tendo entrada nenhuma. É uma fidelidade vigiada. Sabe por que é muito fácil vir ao gasofilácio, trazer um dízimo, uma oferta, quando todos estão olhando, quando nós queremos ser vistos, quando nós preocupamos o que o pastor vai pensar, o que os irmãos vão pensar. Mas eu estou em casa e eu tenho uma fidelidade que não é para com o pastor, não é com o irmão, o vice-moderador, é com Deus. E eu dizer, eu tenho compromisso com a obra, com a perpetuação do evangelho. Eu vou honrar a Deus. Eu não estou dando para aparecer para ninguém, eu estou devolvendo aquilo que pertence a Ele. E não é por constrangimento, é por fidelidade, é por princípio de honra, é porque eu entendo que eu quero honrar ao Senhor, eu quero declarar que Ele é Senhor absoluto, também nas minhas finanças. É muito difícil, mas é uma fidelidade que não precisa ser vigiada. Mas a maioria de nós não estamos dizimando. Por quê? Porque não estamos sendo observados. Onde está a sua fidelidade, meu querido? Para quem é a sua fidelidade? A nossa fidelidade, ela não pode estar em homens, nem em leis humanas, nem em dogmas humanas, mas elas têm que estar em Deus. E ela é resultado de um coração circuncidado, um coração que conheceu Deus de fato, um coração que honra a Deus de verdade. Sabe, nós precisamos ser um povo que é fiel a Deus em todo tempo, em tempo de crise, sendo observados ou não. Nós somos de Deus, fazemos como Josué. Não importa o que os outros façam, não importa qual é a escolha do que está à minha direita ou à minha esquerda, eu tenho a minha decisão, e a minha decisão é: eu sou de Deus, com crise ou sem crise, com bonança ou com escassez, eu sou de Deus. Nós precisamos, nesses dias, olhar como está o nosso altar, como está a nossa fidelidade, porque nós somos inclinados a sermos como a geração de juízes, a geração que depois de Josué abandona Deus. A Bíblia diz que o povo, quando se sentia apertado, quando vinha um perseguidor, um opressor, o povo lembrava quem era Deus, clamava a Deus, gritava para o socorro, Deus mandava o libertador, o povo se esquecia de Deus. Não podemos ser um povo que vai gritar por Ele só no momento da crise, só porque sentimos a nossa família ameaçada. Temos que ser um povo que é fiel, longe do templo ou no templo, somos fiéis. E vamos entender que esse tempo, como disse o Hernando nessa noite, é tratamento de Deus, para que nós venhamos mudar o nosso referencial de fidelidade, nos voltarmos para Deus e sermos um povo que caminha com Deus, que vive as bênçãos de Deus, mas não como aquele povo fez no deserto, escondendo ídolos, escondendo falsos deuses. Que venhamos purificar a nossa vida, purificarmos a nossa casa e consagrarmos o Senhor como Senhor absoluto, único e verdadeiro Deus da nossa vida. Que Deus em Cristo abençoe o seu coração, abençoe a sua casa com abundância de bens, com paz, e que hoje nasça no seu coração uma fidelidade que não pode ser negociada, porque ela olha para Deus, ela se relaciona com Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.